Bandeirantes, 7h01. O governo dá início a reuniões com o setor produtivo em busca de alternativas ao tarifaço imposto ao Brasil pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O vice-presidente Geraldo Alckmin tem a responsabilidade de conversar com os representantes das áreas que mais exportam para os americanos. Também ministro da Indústria e Comércio, ele recebeu ontem integrantes dos setores frigoríficos e maquinários. E na próxima semana vai conversar com membros da indústria do café e materiais de construção. Já o governador de São Paulo esteve em Brasília e encontrou-se com o encarregado de negócios da Embaixada dos Estados Unidos, Gabriel Escobar. Tarcísio de Freitas disse que a intenção foi abrir diálogo, já que empresas paulistas estão entre as mais afetadas pela taxa de 50%. Ao justificar a reunião, a embaixada explicou que os diplomatas americanos conversam rotineiramente com governadores brasileiros. Tarcísio de Freitas também se encontrou com Jair Bolsonaro e disse a ele que conversou com o presidente do STF, Luiz Roberto Barroso. O governador paulista consultou o ministro sobre uma possível ida do ex-presidente aos Estados Unidos para negociar a supertaxação com Donald Trump. O pedido foi imediatamente negado por Barroso. Jair Bolsonaro teve o passaporte apreendido e está impedido de viajar para fora do país. O ex-presidente conversou nesta sexta com o jornalismo do Grupo Bandeirantes e falou pela primeira vez em propor uma alternativa à taxação. Estou dando alternativas para os poderes restabelecer o Estado Democrático de Direito. É isso. Então eu termino a minha nota conclamando aos poderes soluções, alternativas. Se não souber, eu estou à disposição para propor uma alternativa. Em uma cerimônia no Espírito Santo, o presidente Lula voltou a falar sobre a carta publicada por Donald Trump que anunciou o tarifaço. Sentou no sofá, Ô Lula, eu vou taxar, se você não soltar o Bolsonaro, eu vou taxar. Realmente, gente, essas pessoas não sabem o que é o respeito que nós temos pelo nosso país. Vou tentar e brigar em todas as esferas para que não venha taxação. Vou brigar no OMC, vou conversar com meus companheiros dos BRICS. Agora, se não tiver jeito no papo, no tete-a-tete, nós vamos estabelecer a reciprocidade. Taxou aqui, a gente taxa lá. Depois, Lula atacou o ex-presidente e o filho, Eduardo Bolsonaro. Ontem, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que pode conversar com Lula em algum momento, mas não agora. De Nova York, informações com o correspondente da Rádio Bandeirantes, Eduardo Barão. Donald Trump estava embarcando para o Texas para acompanhar os trabalhos de resgate às vítimas das enchentes do Rio Guadalupe, quando foi questionado sobre o tarifaço imposto ao Brasil e se conversaria com o presidente Lula. Talvez em algum momento, mas não agora. Trump voltou a defender o ex-presidente Jair Bolsonaro, afirmando que ele está sendo tratado de forma injusta por Lula. Ele está tratando o presidente Bolsonaro de forma muito injusta. Eu o conheço bem, já negociei com ele e ele é um bom negociador. Posso te falar que ele é um homem muito honesto e ama o povo do Brasil, mas é um cara difícil de se negociar. Desde que anunciou o primeiro tarifaço, as pesquisas têm mostrado uma queda na popularidade de Trump, na forma como lida com a economia. O medo por aqui é a disparada da inflação dos produtos importados. Um levantamento feito pelo The New York Times mostra uma inversão da opinião pública. No começo do mandato, 36% desaprovavam as medidas econômicas de Trump. Agora, o número passou para 50%. Nesta sexta-feira, a China defendeu o Brasil e criticou o tarifaço de Trump. A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Mao Ning, declarou que a não interferência em assuntos internos são princípios importantes da Carta das Nações Unidas e normas básicas nas relações internacionais. E que tarifas não devem ser um instrumento de coerção, intimidação ou interferência. Empresas que vendem para os Estados Unidos vivem um clima de incerteza depois do tarifaço de 50% imposto por Donald Trump a produtos brasileiros. E analistas temem os impactos que uma retaliação por parte do governo federal poderia ter sobre o país. O advogado especialista em direito empresarial, Emanuel Pessoa, destaca os riscos para os empregos brasileiros. O grande problema para o Brasil é que os Estados Unidos são o nosso principal mercado de exportação industrial. Embora o Brasil tenha uma corrente de comércio muito mais forte com a China, se você excluir soja e minério de ferro e óleo cru,
a exportação para a China ela é muito pequena na prática comparada com a exportação para os Estados Unidos. E é para lá, por exemplo, que a gente manda os aviões da Embraer. Então, imediatamente nós vamos ter um problema na produção industrial. São Paulo vai ser extremamente afetado, desproporcionalmente inclusive, e a gente sabe que por mais que o agronegócio, como você falou mais cedo, seja o que salva a lavoura no Brasil das contas públicas, o emprego industrial é aquele que paga melhor para os trabalhadores. Aplicar reciprocidade contra os Estados Unidos só vai fazer o seguinte: o comércio exterior com os Estados Unidos vai simplesmente ser aniquilado nessa sequência de reciprocidade. Os efeitos das sobretaxas que já atingem algumas empresas podem se expandir e mexer com os preços não só nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil também. Repórter Felipe Peixoto. O tarifaço já trouxe um impacto direto a portos do Nordeste. A exportação de quase 60 contêineres carregados de peixe que estavam prestes a embarcar foi interrompida. Diante da indefinição sobre as tarifas, os compradores americanos suspenderam, por enquanto, a importação de 1.000 toneladas de pescados. É apenas um de vários setores afetados. Muitos contratos já estão sendo revistos, como afirma o consultor em comércio internacional, Welber Barral. Muitos problemas essa semana de clientes que tiveram os pedidos cancelados, clientes que tiveram contratos revogados, produtos que foram embarcados, mas só vão chegar lá depois do dia 1º, então há um risco de que sejam tarifados. Os Estados Unidos são o segundo maior parceiro comercial do Brasil, atrás apenas da China. No primeiro semestre deste ano, os americanos compraram 12% de tudo que o Brasil exportou, o equivalente a 20 bilhões de dólares. Os produtos mais vendidos foram petróleo, aço e ferro, café e carne bovina. Para a Associação Brasileira de Indústrias Exportadoras de Carne Bovina, a nova tarifa é um entrave para o comércio internacional. Se a venda para os Estados Unidos realmente cair, as empresas terão que direcionar os produtos para outros países e até para o mercado interno. Mas não significa que o preço necessariamente vai cair para os consumidores brasileiros, como explica a professora de economia do INSPER, Juliana Inhas. O fato da gente eventualmente reduzir a venda de carne para a economia americana não significa inundar o mercado com carne brasileira. Deixar de vender esse produto lá talvez aumente a disponibilidade do produto aqui, mas de uma forma muito discreta. São Paulo é o estado que mais exporta para os Estados Unidos, seguido de Rio de Janeiro e Minas Gerais. O suco de laranja é um dos principais produtos paulistas vendidos para os americanos. No governo federal, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, disse que vai focar em outros países. Buscar os mercados mais importantes do Oriente Médio, do Sul Asiático, do Sul Global, que tem grande potencial consumidor e pode ser uma alternativa às exportações brasileiras. Mas substituir os Estados Unidos não é tão fácil, principalmente no caso de bens industrializados. A China, por exemplo, não quer esses itens. O foco dos chineses é comprar matéria-prima, como minério de ferro e soja. O direcionamento de produtos industrializados é um desafio, como afirma o consultor Welber Barral. Você tem, por exemplo, autopeças que são exportadas pelo Brasil, que são para modelos específicos, com certificação específica, só para aquele comprador. Não é uma substituição simples, ela leva bastante tempo quando se consegue fazer. Em meio à tensão no mercado sobre a nova tarifa dos Estados Unidos sobre os produtos brasileiros, a Bolsa teve a pior semana desde o início de 2023. A colunista de economia da Rádio Bandeirantes, Juliana Rosa, avaliou o cenário. Preocupa também a alta do dólar essa semana. Então podemos ter o bônus no primeiro momento aí de uma inflação menor, mas o ônus do tarifaço é muito maior para a economia brasileira. As incertezas fizeram o dólar subir essa semana mais de 2%. Saiu da casa de R$ 5,44 para R$ 5,54. E a Bolsa de Valores acumulou uma queda na semana de mais de 3%.